Anatomia. Isso me faz lembrar do início do canal, há 2 meses. Desde então, muitos de vocês me disseram que têm dificuldades em desenhar anatomia. Vocês até conseguem fazer rostos, mas na hora de encaixá-los no corpo, as proporções ficam estranhas, os músculos não saem do jeito certo. Mas calma, hoje eu tô aqui pra te ajudar com isso. Eu decidi criar essa série de vídeos pra destrinchar a anatomia parte por parte. A gente vai começar pelo torso, depois seguir pros braços, pernas e então outros detalhes. Cada vídeo vai ser um pouquinho mais extenso e detalhado, perfeito para quem quer aprender com mais calma. E se você tá acostumado com os meus vídeos mais rápidos, esse novo formato pode acabar sendo um pouco diferente, mas eu acho que vai ser bem útil. Mas deixe aqui nos comentários qual estilo de vídeo você prefere e qual te ajuda mais. Ah, e se é a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever caso você goste do conteúdo. E dá uma olhada nos outros vídeos também, caso você tenha ficado interessado. E bora pro vídeo. Eu gosto de simplificar o torso de duas formas: em formas de caixas e formas anatômicas. Começando pelos formatos mais anatômicos, a gente tem o formato da costela e da pelve para começar a simplificar isso. Então eu vou mostrar aqui uma costela e uma pelve, que é geralmente a forma como eu começo meus desenhos quando eu quero focar mais na anatomia deles, ou quando eu quero estudar anatomia mesmo. Então a gente tem esse formato aqui, que é muito semelhante a uma costela, só que sem ossos, porque fazer, sabe, ossinho por ossinho já dá muito trabalho. Depois que a gente faz o formato da costela, a gente vai fazer o formato da pelve. E tem algumas formas de simplificar a pelve. A gente pode simplificar com o formato mais simples de todos, que é esse aqui, que são simplesmente dois círculos, E são simplesmente dois círculos aqui, um virado para o outro dessa forma. E eles ajudam porque eles acabam servindo muito bem como uma pelve em esboços mais rápidos. Vocês vão já entender como isso funciona. Ok, a gente desenha os dois cilindros e aqui a gente consegue muito bem puxar os ossos da perna. E isso já serve como a nossa pelve, principalmente para esse estilo de vídeo onde a gente quer focar mais na parte de cima. Mas caso isso não seja suficiente pra você, muito bem, não tem problema, a gente faz uma pelve mais detalhada. Então, começando aqui por esse formato de borboleta que a pelve tem, que a gente puxa aqui em cima. Inclusive, uma coisa muito interessante, pra quem não sabe, a nossa costela, ela fica muito mais perto da pelve do que a gente imagina. Essa aqui é a distância entre a costela e a pelve, na verdade. Parece estranho, mas é realmente. Essa aqui é toda a distância entre a costela e a pelve. Então aqui a gente tem a pelve, a gente tem os detalhezinhos dela aqui. Eu não vou detalhar muito, não. Isso aqui, na verdade. Essa aqui vai ser a nossa pelve de hoje. Ela tá meio precária, mas tudo bem. Não tem problema. Muito bem, a gente geralmente tem dois formatos, né? A da costela e o da pelve. Esses são os formatos principais dos quais eu geralmente uso para começar a desenhar. Na verdade, para pelve eu faço algo muito mais assim. Esse formato mais de cuequinha assim, ele também funciona. Tá testado e comprovado, funciona. Depois da costela e da pelve, a gente pode partir para as clavículas. As clavículas são aquele ossinho logo abaixo do pescoço, antes do peitoral, e elas dão essa profundidade e dinamismo maior pro desenho. Elas são essenciais porque elas que são responsáveis por grande parte dos movimentos dos braços. Então elas são extremamente importantes porque elas dão grande parte do movimento dos braços. E elas têm esse formato meio de guidão de bicicleta, se vocês pararem para prestar atenção. Elas lembram muito aquele formatinho sabe? De guidão de bicicleta mesmo. Assim, essa voltinha que elas dão aqui. E elas são meio longas mesmo. Ok, feito o formato das clavículas, a gente já pode puxar pro húmero, que é o nosso músculo do braço. Então a gente puxa aqui. Uma coisa legal de se tentar na hora de fazer o húmero é que ele vai um pouquinho abaixo da costela. Se a gente for parar pra pensar que o nosso abdômen estaria mais ou menos aqui, ó, entre a costela, né, e a nossa pelve, o húmero estaria mais ou menos aqui. Ele vem bem abaixo, um pouquinho abaixo da costela mesmo. Tem algumas pessoas que fazem antes, eu gosto de fazer eles ou na altura ou um pouquinho abaixo, porque fica mais fácil de se guiar. Beleza, feito os números e eles estão claramente diferentes, né, dá pra ver que eu fiz eles muito assimétricos. Ok, acho que assim tá minimamente parecido, vai ficar assim. Então a gente puxa o osso da escápula, ele também é muito importante, principalmente quando a gente for desenhar a nossa traseira, a nossa back, as nossas costas. Ok, a gente tem a ideia inicial da musculatura. Dá até pra gente fingir que é um ossinho aqui da perna, só pra não ficar tão vazio, a gente já deixa aqui. Mas o que a gente vai trabalhar é daqui pra cima. Então, de novo, a gente tem as costelas, a gente tem as clavículas, a pelve, os húmeros e as escápulas. Ok? Os húmeros, eles vão ser muito úteis, não porque eles realmente fazem parte do torso, mas porque eles conectam ao peitoral. Veja só, a gente tem o peitoral aqui, saindo logo debaixo das costelas, e eles se conectam mais ou menos aqui, nessa altura do húmero.
Eu vi uma dica um dia que era, imagine um peixinho dourado na hora em que você for desenhar o peitoral. E o que isso significa exatamente? É que esse formato do peitoral, a forma como ele se conecta ao úmero, lembra muito um peixinho. Sabe quando a gente desenhava aquele peixinho assim que 2 mais 2 igual a peixe, sabe? Aqui assim, ó, um peixinho aqui, ó. Eu errei, peixe aqui, ó. Ele lembra muito esse formato de peixinho. E isso me ajudou muito a fixar esse formato do peitoral na cabeça. Então, nós temos aqui o peitoral vindo logo debaixo da clavícula e depois, cobrindo aqui o peitoral, a gente tem o ombro que se conecta aqui e vem por cima dessa ligação. Então dá até pra gente dar uma apagada nisso só pra desenhar o ombro. A gente também não vai focar muito no ombro nesse vídeo, porque o ombro ele vai entrar na parte dos braços ali. Eu quero falar mais sobre ele nos braços, porque o ombro é muito legal, ele tem várias camadas, lembra uma cebola. E a gente tem esses ombros aqui, eu fiz meus ombros extremamente grandes, eu acho que essa pessoa aqui... Acho que é um super-herói que eu tô desenhando aqui, ele definitivamente ele vai à academia, assim, eu acho. Beleza, a gente tem os ombros que eles se conectam ao peitoral, fazendo mais ou menos esse tipo de ligação aqui, esse tipo de conexão com o nosso peitoral. E é muito interessante a gente ver... Ah, ok, eu sei que tá estranho, calma. Mas ó, se eu fizer assim, eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil pra alguns de vocês absorverem, entenderem que não tá tão estranho assim. Aqui, ó, calma aí. Ó, aqui a gente tem o nosso trapézio. Eu já aproveitei pra desenhar logo o pescoço pra eliminar esse sentimento de estranheza, porque logo aqui a gente já tem o nosso trapézio. Eu só vou redefinir um pouquinho a clavícula aqui pra se adequar mais ao desenho, a como ele tá ficando. Mas logo aqui a gente tem o nosso trapézio e os nossos esternocleidomastoideo, que é esse músculo aqui que se conecta, é o músculo que ele mais aparece quando se trata de desenho assim. E logo vindo dele nós temos o nosso trapézio, e ele se conecta aqui nessa junção de peitoral e ombro. Então a gente tem o trapézio aqui, logo acima do peitoral. Então nós temos os ombros e as clavículas aqui, que ficam geralmente escondidas. É legal que personagens mais magros, as clavículas elas aparecem, elas tendem a aparecer mais, eles ficam mais fundos aqui. Essa junção aqui, ela fica mais saltada, a clavícula ela aparece mais em pessoas mais magras. Então é legal você se atentar a isso, caso você queira que o seu personagem ele tenha essa característica. Mas voltando ao foco da anatomia. Ok, desenhamos o peitoral, desenhamos esses mega ombros. E por que é tão importante lembrar? E assim, eu escondi aqui a ligação do peitoral, né? A gente sabe que o peitoral ele se liga ao úmero, mas eu escondi isso. E por que isso é tão importante? Por que eu citei isso exatamente? Porque quando você for fazer um peitoral muito fibrado, você for fazer as conexões, vai ser mais fácil se você souber aonde essas fibras se ligam, onde esses músculos eles se conectam. E quando você for fazer um movimento do personagem, quando você for desenhar um personagem em movimento, sabe? Pra você não se limitar a fazer apenas personagens com um tipo só de aparência, você não faz ele apenas reto, você faz ele em várias posições, você faz ele em vários ângulos. Caso essa seja a sua intenção, você sabendo onde o músculo se conecta, você consegue com muito mais facilidade fazer essas conexões e essas diferentes poses para o seu personagem. Por exemplo, aqui eu vou ser um pouquinho safado aqui, eu vou usar o laço para a gente conseguir fazer esses movimentos, tá? Mas por exemplo, digamos que a gente queira que o nosso personagem ele esteja com o braço aqui, ó, fazendo aqui a famosa parada de ônibus aqui, ó. Então, sabendo que o nosso peitoral ele se conecta mais ou menos aqui, fica muito mais fácil fazer essa conexão. A gente sabe que o nosso ombro chega até aqui, a gente sabe o quanto nossa musculatura se estica e o quanto que ela vai longe nisso, sabe? Então fica muito mais fácil e muito mais real. E você deve estar achando estranho agora porque o peitoral está se esticando absurdamente demais, mas na verdade não, porque ainda tem mais coisas pra gente adicionar aqui. Então vamos adicionar aqui. Vamos agora para o reto abdominal. Vindo aqui debaixo do peitoral e indo até o final, a gente tem o nosso reto abdominal. A gente tem o nosso abdômen. Ele realmente se estica muito e ele vem até o final aqui. Deixa eu só corrigir um pouquinho mais essa pelve aqui para não atrapalhar a gente e para a gente conseguir entender melhor. A gente tem o nosso reto abdominal e ele tem mais ou menos esse formato. Ele é realmente muito maior do que parece. Porém, mesmo sendo maior do que parece, ele tem apenas 8 gominhos. Muita gente se confunde nessa questão, alguns dizem que ele tem 6, outros dizem que tem 10, outros dizem que tem 12, mas não, são apenas 8. E 2 ficam escondidos bem aqui, logo aqui em cima, bem na costela, então eles ficam escondidos por esse shape da costela. E realmente gominhos que aparecem, a gente tem apenas 6, que são 4 aqui em cima e 2 aqui embaixo. Então a gente tem esses 2 aqui embaixo. Então de gominhos que aparecem no nosso abdômen
são apenas esses 8. E é muito legal você lembrar que os gominhos, eles têm volume. Então eles são saltados pra fora, né? Geralmente dependendo do nível de gordura corporal da pessoa, obviamente. Mas é legal se atentar a isso, ok? Então beleza, a gente já tem o nosso primeiro, segundo, terceiro, quarto músculo aqui desenhado. Quarto grupo muscular desenhado. Vamos agora para os próximos. A gente tem o nosso serrátil anterior, que é um músculo que vem do lado do abdômen até aqui mais ou menos. Bem aqui. Né? Na verdade aí começa o oblíquo, mas vocês vão já entender isso com mais calma. Então, aqui do lado do abdômen, a gente tem o nosso serrátil anterior. O que é esse serrátil anterior? Esse é um músculo que tem uns dentinhos aqui do lado, que são muito ressaltados em esculturas romanas, gregas e artes renascentistas. Então, aqueles músculos aqui do lado, ó, eles têm mais ou menos esses dentinhos aqui, ó, esses formatos. Vocês vão já entender, ó. Vamos ver esses músculos aqui, que eu tô desenhando. Esses músculos que em super-heróis também são muito saltados, sabe? Eles têm essa ligação, esses dentinhos aqui. E uma das formas de desenhá-los é realmente fazer isso aqui, ó. Esses dentinhos aqui, ó. Essas ondulações, essas pontinhas. Então você vai puxando linhas aqui. Ó, é basicamente esse formato aqui, gente. Aqui, ó. Deixa eu ver como é que é. Aqui, ó. Você vai puxando. E faz essas linhas aqui, ó. Entendeu? Ou então você pode simplesmente fazer isso aqui. Também funciona. Das duas formas, sabe? A forma que fica melhor pra você. A gente entendeu então que a gente já tem o nosso abdômen e o nosso serrátil anterior. Então a gente tem o nosso oblíquo logo aqui embaixo, que é esse musculozinho da cintura, que ele pode ficar um pouco mais saltado dependendo de novo do nível de gordura corporal de um ser humano. Então às vezes ele é um pouquinho mais saltado, né, no questão de gordura, isso pra fora do desenho. E às vezes ele é muito definido e muito ondulado. Em personagens femininas, geralmente isso é muito mais suave, é muito mais definido, assim, essa curvatura. Por conta da anatomia feminina ser mais delicada, né? E aqui a gente tem os músculos das dorsais, aqui atrás. Então, em personagens mais fortes, né? Eu tô até apagando aqui os ossos do húmero, os húmeros, né? Pra gente conseguir ver melhor. Que a gente tem essas dorsais geralmente aparecendo aqui na costa. Então, quando eu disse que isso aqui não ia ficar tão estranho, é porque eu já tava contando com uma dorsal aqui se esticando e com o braço vindo daqui, geralmente, né? Com o resto do braço vindo daqui. E aí a gente teria o nosso tríceps, nosso bíceps e os outros músculos dessa conexão. E claro, ainda tá um pouquinho exagerado, eu corrigi isso, né? Mas aí a gente teria os nossos outros músculos aqui. Ok? Deu pra entender? Mas assim, tá estranho ainda, não tá? Porque não é tão detalhado. Vamos agora começar a colocar pele nisso aqui tudo, porque a gente já conseguiu definir com músculos, então vamos tentar imaginar essa mesma situação, só que com peles. Deixa eu mesclar essas duas camadas, dar um Ctrl J para duplicar e vamos detalhar um pouquinho mais. Vou apagar todas essas linhas aqui do abdômen e vou apagar isso aqui também, porque a gente vai redesenhar aqui por cima, aqui por dentro na verdade, para vocês verem como é que fica no formato mais padrão, né? Porque tudo que eu fiz aqui até agora foi para que vocês entendessem melhor a musculatura, foi para que vocês entendessem melhor os músculos que existem por baixo, por debaixo de tudo isso, da nossa pele. Então aqui a gente tem o nosso peitoral, a gente tem os nossos músculos aqui da cintura e eles geralmente têm apenas isso aqui, ó, esses formatos aqui, essas linhas sendo destacadas. E aqui a gente tem o nosso umbigo, né, como alguns dizem aí, e os nossos oblíquos aqui. Eu vou só colocar os oblíquos um pouquinho mais para baixo, acho que faz mais sentido. Mas enfim, nós temos aqui os nossos oblíquos e nossos gominhos do abdômen, que é muito legal que os gominhos, né, isso tanto na musculatura quanto no abdômen normal, ele tem espaço. Então, por exemplo, quando você tem aqui os gominhos do abdômen, desenhando aqui no cantinho, você percebe que existe um espaço entre eles não são coladinhos, sabe? É muito legal você lembrar que existe esses espaços na hora que você for desenhar, porque eles dão uma profundidade a mais pro seu desenho, eles lembram que os gominhos têm volume e que eles estão, né, no corpo de alguém. Então aqui a gente pode só até simplificar ou dar a sugestão desses espaços com linhas aqui para traçar a iluminação.
Ok, e pra virar toda essa estrutura de lado, como é que faz? Vamos lá, deixa eu organizar tudo isso aqui pra um canto, só pra explicar melhor pra vocês. Beleza, vamos tentar fazer isso aqui de lado agora. Eu quero começar pela cabeça, porque a cabeça vai ser bem importante pra gente começar a entender tudo isso. Começando pela nossa espinha dorsal, pela nossa coluna, a gente tem o que é muito semelhante a um S aqui. Se eu aumentar aqui, só pra mostrar pra vocês, a gente tem mais ou menos esse formato aqui na nossa coluna. A nossa costela, ela segue esse formato. Ela tem, de novo, né, formato meio oval e curvado pra baixo, porque a nossa espinha, a nossa coluna, na verdade, ela tem esse formato aqui, ó. Ela vem, desce e se fecha mais ou menos aqui, que é onde começa a nossa pelve. E a nossa pelve vem, passa um pouquinho e tem uma curvatura aqui no nosso popô. É estranho falar popô, né? Não sei se vocês acham. Eu acho estranho falar popô. Comenta aí se vocês acham estranho falar popô. Então a gente tem aqui o formato da pelve, mais ou menos. Eu vou só improvisar aqui um pouco, com base no que eu entendo, porque é um pouquinho complexo esse formato para desenhar assim de lado. Mas isso aqui vai dar. No vídeo sobre pelve eu vou falar mais sobre esse formatinho aqui de lado, porque é complexo de entender, é um pouquinho chatinho para desenhar, enfim, a gente tem aqui a nossa espinha e a nossa costela. E assim, você já sabe que tem os ossos aqui que a gente não vai detalhar, a não sei que você realmente queira estudar todos os ossos, osso a osso, né? Mas aqui a gente não vai se focar em detalhar todos os ossos. Aqui a gente vai tentar encaixar a musculatura. Então, aqui, bem aqui mais ou menos, você já sabe que tem a clavícula, então isso aqui é meio saltado. E a gente tem o nosso peitoral aqui. A gente teria o nosso peitoral, né? Mais ou menos até aqui. A gente teria uma sobreposição aqui justamente para nossa costela. Então a gente teria o reto abdominal, que desceria até aqui, como a gente já bem viu. E aqui a gente tem simplesmente o formato da costela. Acho que eu vou desenhar os braços para frente, só pra gente, por fins de eu não quero detalhar isso agora. Vamos lá. Aqui, quando a gente tem o nosso torso virado de lado, tem alguns músculos que eles aparecem aqui, principalmente do peitoral, que a gente vê que ele vem até aqui em cima e tem outro músculo por baixo dele, né? Ele tem uma outra ligação aqui por debaixo, que se conecta até aqui também. E a gente tem os músculos da dorsal, que eles vêm até aqui, eles têm esse formato, eles se fecham aqui, para então se abrirem de novo, bem aqui vindo debaixo do braço. Parece meio complexo com eu explicando aqui para vocês. Eu sei que para alguns de vocês deve estar um pouco difícil de entender, mas tentem acompanhar os meus traços enquanto eu vou falando. Porque é justamente por isso que eu tô fazendo esse formato de vídeo, porque tem muitas coisas que só eu narrando enquanto eu desenho não fazem muito sentido no meu formato de vídeo normal. E é por isso que eu decidi fazer esse formatinho aqui, que é um pouquinho mais explicativo. Então aqui a gente tem outro músculo da nossa dorsal, que ele chega até aqui e a gente tem as nossas várias divisões. Mas o importante aqui é você entender que o nosso reto abdominal ainda aparece da mesma forma, e isso não muda. E aqui a gente tem os nossos gominhos. Deixa eu fazer isso aqui muito longo, não gostei. Mas a gente tem os nossos gominhos aqui, os nossos dentinhos, né, que eu falei, do nosso terrátil anterior. E aqui a gente vê melhor essa estrutura aqui de dentinhos que eles têm. Se conecta até aqui, até o momento em que a gente tem os oblíquos, eles vêm até aqui, fazendo esse formatinho aqui, e se fechando para que a gente tenha o que a gente conhece como torso, né? Geralmente esse peitoral ele pode ser um pouquinho mais avantajado, dependendo do personagem, né? Toda essa curvatura aqui, ela pode ser um pouquinho mais avantajada. Eu quis fazer um peitoral mais modesto, mais real, né? Aqui, assim, esse cara aqui, ó, os músculos dele aqui, ó, lembra muito meu começo. Enfim, aqui a gente tem o nosso abdômen e todas as nossas divisões. E é assim que você desenha um torso de lado. Então, as coisas mais importantes que eu quero ressaltar aqui pra vocês. Lembrem dessa curvatura, desse Szinho que a gente tem, que é o formato da coluna. Lembre que a nossa costela ela segue esse formato. A nossa pelve segue mais ou menos esse. Nosso peitoral ele se salta pra cá. E a gente tem essa sobreposição da costela para ter o abdômen. E assim a gente tem um torso de lado um pouco mais real. E aí que a gente pode fazer a bundinha aqui assim. Uma bundinha bem modesta também. Esse cara ele falta treino de glúteos. E de costas, como é que a gente faz? Deixa eu só organizar esse papel pra gente conseguir desenhar a versão de costas também. Eu vou diminuir um pouquinho e vou colocar aqui embaixo. Será que cabe? Vai caber. Mas faz caber. Aqui, pronto. Cabeu. Eita. Aqui, cabeu.
Ok, vamos desenhar a versão de costas agora. Indo para as costas agora, virando isso aqui, a gente pode até desenhar a mesma coisa. Começar a entender a nossa costela aqui de trás. Então eu vou desenhar mais uma vez a nossa costela, e daqui a gente vai começar a desenhar a nossa dorsal. Aqui na costela é muito interessante notar que dá pra gente ver a nossa clavícula saindo, os nossos guidões de bicicleta aqui, como eu citei. As pontas da clavícula, elas aparecem aqui, como chifrinhos aqui, ó, um Among Us de chifre. Pronto, é um Among Us de chifre. A gente vê as pontinhas da clavícula saindo e a escápula. A escápula é muito interessante, porque eu vou fazer ela aqui para que vocês consigam vê-la. Mas a escápula, ela é como um triângulo aqui que elas têm conectada à clavícula e tem mais ou menos esse formato. Isso aqui é a escápula. Ela tem mais ou menos esse formato, esse triângulozão, e ela se conecta ao húmero também, permitindo vários dos movimentos dos braços. Ela é extremamente importante porque quando a gente move os braços, seja para cima ou para baixo, ela se move também, ela se vira, afetando a musculatura da costa. Então ela é muito importante por conta disso. Mas bem, voltando aqui para a costa, a gente tem um trapézio que ele vem do pescoço aqui, ó. Ele vem do pescoço, bem do alto do pescoço, e forma o nosso trapézio. Ok, aqui a gente tem o nosso trapézio, então viramos, né? Ok, deixa eu apagar aqui a escápula pra gente voltar ao foco e traçar uma linha aqui no meio. Aqui a gente tem a nossa pelve, mais uma vez, eu vou só simplificar ela aqui, para a gente pelo menos saber que ela existe. Ok, feito o nosso trapézio, e é muito legal que o trapézio ele tem esse formato aqui, gente. É basicamente esse formato que ele tem, e ele realmente acaba um pouco no final da dorsal. Então se vocês puxarem aqui, vocês vão ver que ele termina ali no final da dorsal. Então dá pra se guiar por isso aí. Aqui a gente tem, vindo do nosso trapézio, a gente tem a dorsal maior, e ela vem até o final aqui, onde a gente encontra o oblíquo. A dorsal maior é aquele músculo que a gente viu sendo saltado aqui, ó. Esse aqui é a dorsal maior. Esse músculo aqui é a dorsal maior. Então ela vem aqui de trás, ela salta. E assim, não deve dar pra entender nada, né? Isso aqui tá uma bizarrice, isso aqui tá confuso até. Então eu vou começar aqui a adicionar os detalhes e eu vou adicionar o ombro. No ombro é muito interessante porque ele também vem aqui das costas. Ele vem mais ou menos daqui, ó. Eu acho que é daqui. Ele se conecta ao ombro, como eu já falei antes. Era um pouquinho melhor isso. Pronto. Aqui a gente tem... E aqui. E agora sim começa a aparecer mais um braço, uma costa de fato. Aqui, como eu já citei, né? A gente tem a dorsal maior, ela vem, ela se estende até aqui, até o final. E aqui a gente tem nossos oblíquos muito bem definidos. Então a gente puxa aqui o outro ombro. Puxa o braço aqui, bíceps. E a gente tem a nossa dorsalzinha bem definidinha, bonitinha. Eu espero que tenha dado pra entender como é que funciona a dorsal, né? Dá pra você ir simplificando, por exemplo, o trapézio, você simplifica assim, ó. Pronto, esse aqui é seu trapézio, né? Esses músculos daqui, ó, você simplifica com uma bolotinha. A dorsal você puxa aqui, ó, pronto, já foi a dorsal maior. Aí você faz outro cilindro aqui embaixo. Aí você puxa os ombros, e você faz uma boca aqui, você coloca um chapéu e você tem uma formiga aqui, bem legal. Eu saí completamente do foco. Meu Deus, acho que eu vou cortar essa parte. Enfim, e aqui a gente tem a nossa dorsal. Talvez esteja um pouquinho meio errada, mas aqui a gente tem a nossa dorsal com todos os músculos minimamente definidos. É muito legal porque nas costas você consegue definir um pouquinho melhor a musculatura, porque nas costas os músculos eles não aparecem tanto assim. Pelo menos os músculos da costa, em pessoas mais normais que não são monstros fisiculturistas, os músculos não são tão saltados. Por exemplo, em personagens femininas, é algo muito comum da gente só ver a escápula aqui. A escápula bem aqui, ó, ela aparece bastante. Então eu vou até desenhar aqui uma personagem feminina de costas para que vocês a vejam. Aqui em personagens femininas é muito legal nessa parte que a gente desce aqui na cintura, fazer essas ondulações aqui, ó, desce pro glúteo, sabe? Os oblíquos das personagens femininas, né, das mulheres na verdade, eles são mais definidos, então isso aqui é muito bonito de se ver, sabe? Eu vi que tem muita menina, tem muita mulher que ela na verdade quer tirar isso, que faz cirurgia pra remover essa curvatura daqui. Eu particularmente acho isso extremamente interessante em personagens, tipo, sabe, mais fortes. Isso aqui é muito ressaltado e eu acho uma das coisas mais bonitas que tem, assim, de verdade. Essa curva aqui. Acho muito, muito lindo.
Então eu gosto muito de ressaltar isso nos meus desenhos. Mas enfim, aqui a gente tem o final, né, que é essa parte aqui, ó. Ela desce até aqui, até o glúteo. Então, a gente tem isso aqui, a gente tem os oblíquos aqui. Então, aqui, quando não é tão definido assim, no caso dessa lata é bastante, mas a gente não vê tanto daqueles músculos, sabe? Não é tão ressaltado quanto é os personagens mais de frente, assim, pelo menos. Vou colocar um tom de sombra aqui, só pra gente conseguir enxergar melhor tudo isso. Enfim, essa foi uma versão mais simplificada de costas, para que vocês entendam que muitas vezes você não precisa desenhar tudo isso, ó. Aqui, ó, o que a gente tem é apenas essa curva aqui, é a escápula sendo meio definida, é isso aqui, ó, sendo um pouco mais representado. Tudo isso são coisas que você não precisa definir tanto, sabe? Apenas com a luz e sombra, apenas indo devagarzinho, você consegue definir tudo isso muito bem. Quero até fazer uma roupa aqui caindo nela, mais ou menos. Nem é o foco do vídeo, mas eu vou fazer algo mais ou menos assim, que eu gosto bastante. E esse foi o primeiro vídeo dessa série de vídeos sobre como desenhar anatomia. Muito obrigado de coração pra quem acompanhou até aqui. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve pra ver mais e comenta o que você achou desse novo formato de vídeo para tutoriais mais complexos e detalhados pra quem quer realmente aprender com detalhes sobre esses aspectos do desenho. Me sigam nas minhas redes sociais, todas estão aí embaixo, podem falar comigo por ela porque eu sempre tô respondendo a galera que me manda seus desenhos na DM pedindo dicas e conselhos. E eu gosto muito de todo mundo que vem falar comigo na DM, que me manda desenho, que pergunta pra tirar dúvidas, eu realmente adoro interagir com vocês. Então se vocês quiserem, vocês podem me seguir lá e vir falar comigo porque eu adoro. É isso, até o próximo vídeo, beijão, tchau!